O que é a Bíblia? Por que ela existe e que diferença os seus ensinos podem fazer na nossa vida? É o que nós vamos entender no estudo de hoje, começando a nossa nova temporada, O Deus que Fala. Agora. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Uma nova temporada, isso mesmo, uma nova temporada aqui no programa Escola Bíblica, que normalmente, quase todas, a gente estuda uma nova revista Esperança. A gente terminou de estudar a revista Sem Tabus, mas nós também, de vez em quando, nós estudamos os estudos que são lançados pela nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. E estamos começando uma nova temporada para estudar o novo estudo da Esperança, o Deus que Fala. Eu tenho a certeza que você sente vontade de entender melhor a Bíblia, entender os textos. Mas como todos nós temos, às vezes a gente pode ter um pouco de dificuldade para ler ou para a gente acompanhar os estudos que são, a gente diz, tradicionais, Talvez você tenha limitações com a sua visão, talvez ela não seja a mesma, a leitura esteja cansativa, mas uma coisa você tem aí no coração, a vontade de ouvir a voz de Deus. Isso continua aí. Pensando nisso, a Novo Tempo preparou um novo formato de estudo agora, especialmente para você. O guia, o Deus que Fala. Tem como a gente pôr na tela aqui aquela imagem bonita? Olha só, dá uma olhadinha aqui. Esse é o nosso novo estudo 100% em áudio, tá? O que você vai fazer? Simples, você só vai mandar uma mensagem, ela pode ser em áudio ou escrita para o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Esperança. E aí você pode falar ou escrever, o Deus que Fala. E você vai ouvir exatamente as 16 mensagens tocantes com as histórias mais lindas da Bíblia, da criação do mundo até a volta de Jesus, narradas pelo pastor Nemuel Stina. E também tem ali a teatralização vocal, se eu posso usar essa expressão, porque os personagens vão conversando quando o pastor Nemuel Stina começa a descrever a história. Você não precisa ler nada, é só ouvir. É simples, acolhedor e feito sobre medida para você que deseja fortalecer a sua fé, mesmo diante das limitações da vida. Para começar, então faça agora. Manda uma mensagem de texto ou de áudio, só escrito assim ou falado. O Deus que Fala. E o número da Esperança, vai aparecer aqui agora, o número da Esperança. Vai aparecer, está aparecendo aqui o número da Esperança, é o 12982000062. 12982000062. A Esperança, nossa companheira virtual, vai guiar o estudo passo a passo. Ela vai perguntar, primeiro ela vai, eu quero dizer que eu fiz o teste, ela vai dizer, olha, quero te explicar, agora você vai ouvir e tal, e depois ela volta para fazer perguntas para você. Isso mesmo. Então, não espere mais, Deus quer falar com você e agora você pode escutar os nossos estudos. Mande mensagem, o Deus que Fala, áudio ou escrito para o WhatsApp da Esperança, 12982000062. E é possível que você fique com dúvidas. E se você tiver dúvidas, o que você faz? Assiste o programa Escola Bíblica, manda as perguntas e nós vamos estar juntos estudando com você. E olha, tem mais, você pode conversar com todo mundo, pode compartilhar, você pode motivar
seus queridos também a estudarem. Lembrando que a esperança te dá essa opção de você estudar com alguém. Mas, lógico, combina, olha, nós vamos estudar pelo WhatsApp, você vai ouvir. Aí você vai ouvindo, fazendo as suas atividades em casa, indo para o trabalho, no carro. Coloca no fonezinho, onde você estiver, você pode estudar a Bíblia. 16 lindas lições para você. Essa é a novidade. E é isso que nós vamos estudar nessa temporada, o Deus que fala. Nós vamos crescer no conhecimento da palavra. Vamos orar e vamos começar o nosso estudo? Senhor, estamos juntos para estudarmos a Tua palavra mais uma vez. Nos dê um coração aberto, nos dê disposição. E se diante de um obstáculo, de uma dúvida, a gente quiser desistir, que o Espírito nos motive, que a gente supere, que a gente vá até o fim. Eu clamo por isso, meu Deus. Que essa bênção alcance cada família, cada casa, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, eu vou estudar com você. O primeiro estudo, basicamente a gente sempre começa, algumas coisas nós já estudamos aqui no programa Escola Bíblica, em outros temas, que é ter um olhar para a Bíblia. Que livro é esse? Como a gente entende a Bíblia? Os desafios de entender a Bíblia. Será que a gente pode ter confiabilidade no texto bíblico? Será que quando a gente lê, a gente realmente está ouvindo a voz de Deus? Você sabe que por muitos anos, até o século XVIII, não havia nenhuma contestação, mas aí nós temos com a Revolução Industrial, nós temos com o Iluminismo, um período histórico diferente, que agora começa a haver uma contestação do texto bíblico. E a gente entende, eu sempre gosto de olhar historicamente isso, a gente tem, infelizmente, um período de perseguição. Primeiro que a Bíblia é proibida para ler, a Bíblia fica restrita a autoridades religiosas. Depois há uma reforma religiosa, reforma protestante, e a Bíblia se populariza. E aí, depois de muitos anos, de mais de 1.200 anos sem acesso à Bíblia, começam muitas interpretações, o resgate da palavra. Várias crenças religiosas se focam em um determinado ponto, por exemplo, o ponto que levou Lutero à grande reforma, porque Lutero não queria fundar uma nova igreja, mas Lutero queria que a igreja voltasse aos seus primórdios, ao ensino dos apóstolos. E o que fez Lutero mudar o seu pensamento de que a Bíblia precisava se popularizar, a Bíblia precisava chegar na mão das pessoas, é que a salvação é pela fé. A salvação não é por aquilo que a gente faz. E aí a gente vai ter inúmeros grupos religiosos que vão focar em restaurar verdades da palavra. E a gente tem uma diversidade. Agora, como é que você junta tudo isso? E como é que você lê o texto bíblico corretamente e interpreta corretamente? Não importa qual seja a placa da igreja que a gente frequente, E eu quero dar algumas informações técnicas que são importantes para a gente quando a gente vai estudar. A palavra Bíblia vem da palavra grega biblos, que traz a ideia de livros, como a biblioteca. Este é um nome bastante adequado, pois a Bíblia, você sabe, é um conjunto de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Agora, eu sempre gosto de dizer isso, Mesmo que você tenha aqui 66 livros, você tem um livro, porque você não vai ler nenhuma parte da Bíblia, nenhuma, seja Antigo ou Novo Testamento, você não vai ler de forma desconexa, separadamente. Porque toda a Bíblia, os 66 livros que estão dentro deste livro, todos estão em harmonia. Por isso, é importante que você leia toda a palavra. Nós vamos ver a citação do texto de 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a palavra. Então, olhe, você tem vários livros, mas ele é um único livro. A Bíblia, diferente de outras literaturas antigas,
foi inspirada por Deus. E como a gente descobre, como a gente vê isso? A Bíblia apresenta, por exemplo, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, ele vai dizer: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Lembra que Pedro está alertando a igreja cristã dos falsos ensinamentos que estavam surgindo. E o cumprimento profético é uma das formas de olhar para a Bíblia como algo inspirado por Deus. A gente tem uma diferença de 1.500 anos do primeiro até o último escrito, 40 autores diferentes, localidades diferentes, e como isso está dentro de um único processo, de uma única visão harmônica, sem contradição. Somente uma ação sobrenatural. Agora, quando ela diz que eles foram movidos pelo Espírito Santo, quer dizer que Deus guiou o pensamento, Deus guiou os passos, Deus guiou o processo de escrita, Deus guiou o processo de composição. Deus não tirou do indivíduo a sua capacidade de escrever, a sua capacidade de raciocínio. Deus não ditou para ele, entende? Ele não entrou num transe místico, não é isso, saindo da sua lucidez, porque cada autor bíblico vai escrever dentro do seu conhecimento, da sua capacidade literária. Por isso que a gente tem diferentes, quando a gente faz uma análise do texto originalmente, então a gente tem textos mais rebuscados e textos mais simples, porque essa era a identificação do autor que estava escrevendo. Mas Deus guiou o pensamento dele. Ela foi escrita por cerca, eu já citei, 40 autores, 1.500 anos, em 13 idiomas diferentes, hebraico, aramaico e grego, em contextos culturais e geográficos diversos. Então, acreditar que esse texto se preserva até hoje e a harmonia dentro desse texto é acreditar numa ação sobrenatural. Apesar disso, existe uma clara harmonia, como eu estou falando aqui, entre os livros, mesmo com as diferenças de ênfase ou diferença de linguagem. A Bíblia possui uma narrativa que explica questões fundamentais. E aqui tem uma outra ideia que me faz acreditar na Bíblia, essa lógica. A criação, Deus criou o mundo e tudo que existe, incluindo os seres humanos, como um propósito. E aqui, para mim, é essencial. Ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Quando a gente destrói essa ideia de criação, quando a gente não olha para a literalidade dos 2 primeiros capítulos da Bíblia, dos 3, né? Mas os 2 que descrevem a criação, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, a gente está desconstruindo toda a visão que a gente deveria ter, lógica, da existência. Porque se eu não sei de onde eu vim, nem sei onde estou, né? Então como é que eu vou olhar para o futuro e para a lógica da existência? Então é só para a gente pensar um pouquinho. Depois a gente tem no capítulo 13 de Gênesis a queda. Os humanos desobedeceram a Deus, né? E a gente tem a entrada do pecado, criando uma separação entre a humanidade e Deus. Então nós temos a origem, nós temos o local da existência, nós temos o problema, que foi o pecado, mas nós temos também a solução, que é a redenção. Deus oferece um caminho para restaurar essa relação através de Jesus. Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitou, conquistando a vitória sobre a morte. Então a gente tem a criação, o local em que isso acontece, onde nós estamos, nós temos um problema, mas nós temos a solução. E nós temos uma lógica ainda para o futuro, que é a esperança. A Bíblia promete que no futuro Deus trará um mundo renovado, sem sofrimento, para aqueles que confiam nele. Eu já citei isso algumas vezes, mas vou repetir, porque sempre é importante, talvez você está passando aqui pela primeira vez. Quando a gente olha para a Bíblia como um todo, a gente tem os 2 primeiros capítulos de um mundo perfeito, Gênesis 1 e 2. E aí nós temos, a partir do capítulo 3, um mundo de transgressão, de queda, até o penúltimo capítulo.
E a gente vai ter os 2 últimos capítulos, 21 e 22 do Apocalipse, nós vamos ter agora um ambiente perfeito. Nós temos o lapso de pecado, o plano da salvação apresentado a partir do capítulo 3 até o mundo restaurado. E isso, queridos, para mim, mostra a lógica da existência, a lógica do plano divino sendo transformado, e tudo isso está revelado neste livro, dividido em 66 livros e apresentados de forma harmônica para mim e para você. Toda a Bíblia gira em torno do plano de Deus para salvar a humanidade, queridos. O Antigo Testamento prepara para Cristo e o Novo Testamento revela e explica esse Cristo. Isso aqui é importante e eu já falei isso aqui algumas vezes no programa também. A gente tem várias orientações sobre outros temas na Bíblia. A gente tem orientações sobre família, sobre administração financeira. Nós estudamos agora a revista Sem Tabus, o plano de Deus para o casamento, para a sexualidade. Mas todos os temas, todos têm um único propósito: apresentar salvação para a gente. Seja uma orientação de como administrar os bens, o plano é salvar. Seja a orientação para o casamento de como nós devemos viver, como nós devemos lidar com a sexualidade, e isso também está ligado ao quê? Salvação. Então, olhe para a Bíblia como um livro de salvação. E não faça aplicações que estão descontextualizadas desse plano maior de salvação, que é um plano que vai acontecer quando Jesus voltar, porque tudo vai mudar quando Jesus voltar. Ainda que a gente deva ter sonhos e propósitos aqui na terra. São João capítulo 5, verso 39, Jesus falando para aqueles que se diziam conhecedores da palavra: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e elas mesmas testificam de mim. Elas falam de mim, porque Jesus é a boa notícia. Jesus é a salvação agora, ali o cumprimento profético, ele deveria morrer. Vocês examinam as Escrituras porque querem ter a vida eterna, só que vocês não olham para Jesus. Por isso queria dizer para você, querido, quando você ler a Bíblia, perceba naquele verso, naquela história, no que ela está te conduzindo para conhecer Jesus, para entender quem é Jesus, que é a manifestação do plano de salvação. Se isso não está acontecendo, se eu uso o texto bíblico simplesmente para defender minhas ideias ou para conduzir um negócio, um empreendimento, não é este o plano do Senhor. Toda a palavra me conduz para Jesus Cristo, que é a minha maior necessidade. Uma das evidências da veracidade da Bíblia são as profecias, como eu citei, que foram cumpridas com precisão. E a gente tem o nascimento de Jesus em Belém, relatado por Miqueias capítulo 5, verso 2, séculos antes, 6 séculos pelo menos antes, detalhes da crucifixão de Jesus, Salmo 22 e 53, 700 a 1000 anos antes dos eventos sendo apresentados. A precisão profética é vista como evidência de que Deus conhece o futuro e inspirou os escritores. Por isso, quando você estuda a profecia, e a gente tem aqui no programa Escola Bíblica e temos na nossa lista de revistas que estudam 2 livros proféticos do Antigo e do Novo Testamento. A gente tem as profecias do livro de Daniel e as profecias do livro do Apocalipse. Então, eu quero te motivar a estudar a profecia. Estudar a profecia olhando a Bíblia como um todo. Os outros livros proféticos, nós temos profecias clássicas. Agora, quando a gente fala de profecia escatológica a respeito do fim, a gente se detém a estudar Daniel e Apocalipse. A precisão profética revela
que eu posso confiar na Bíblia, queridos. E tem um outro detalhe. Apesar de perseguições, proibições e tentativas de destruição, o texto bíblico é um dos mais bem preservados da antiguidade. Perseguição, exclusividade, principalmente na hegemonia do Império Romano. Para a gente trazer isso aqui, olha que interessante essa preservação. Em 1947, até 1947, a gente tinha o manuscrito mais antigo do Antigo Testamento que a gente tinha era de 900 anos depois de Cristo. Então havia muitas contestações sobre isso. Mas em 1947 é descoberto os manuscritos do Mar Morto, o menino beduíno que entra numa caverna, cuidando ali do seu rebanho, tá? E ele vai descobrir esses manuscritos que revelam grande semelhança com os textos massoréticos, comprovando a preservação fiel do Antigo Testamento por mais de 1000 anos. Então, haviam textos preservados de 900 anos, mas agora se encontrou quase a totalidade das descrições dos livros do Antigo Testamento, e a gente tem de 200 a 100 antes, de 200 antes de Cristo a 100 depois de Cristo, esses manuscritos. E eles vão comprovar exatamente, querido, vão comprovar que aqueles manuscritos de 900 anos depois de Cristo, eles estavam preservados. Era o mesmo texto com pequenas variantes que não comprometiam a ideia do texto em nenhum momento. Já o Novo Testamento é o documento antigo com maior suporte textual do mundo. Existem mais de 5.000 manuscritos gregos, 2.000 lecionários que eram usados no processo, dividindo os textos dentro do processo litúrgico, 8.000 manuscritos em latim, 1.000 em línguas antigas, o siríaco e o cóptico, e milhares de citações dos pais da igreja. Não há nenhuma literatura, nenhuma na história que você tem tantos manuscritos. Manuscritos preservados com a sua autenticidade. Esses dados reforçam a confiabilidade histórica e textual da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A preservação da Bíblia em meio a séculos de oposição é vista como uma ação de Deus, protegendo, queridos, a sua palavra. E tem mais, talvez essa seja a grande evidência de que aqui está a palavra de Deus. Pessoas que leem a Bíblia e seguem os seus ensinamentos, elas passam por transformações morais e espirituais profundas. Cura de vícios, restauração familiar, perdão de inimigos e várias outras transformações que acontecem. A Bíblia tem transformado vidas, culturas e civilizações. Como um livro tão antigo pode continuar sendo tão atual? A Bíblia apresenta uma sabedoria atemporal, aplicável em todas as épocas, em todas as culturas. Seus ensinos sobre perdão, justiça, humildade, amor, dignidade humana e responsabilidades ainda são válidas e impactantes para nós hoje. E é impressionante que estamos lendo hoje algo que foi escrito há tanto tempo e tem o mesmo significado. Aí está o texto que eu citei. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. O Senhor está inspiradamente fazendo Paulo escrever esta carta, essa segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo. Toda a Escritura é inspirada e ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. A Bíblia, queridos, é a mensagem divina que chega a nós em linguagem humana para entendermos os desígnios e propósitos de Deus para a humanidade. Romanos capítulo 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito,
a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. E a minha pergunta para você é: você acredita na Bíblia? Você acredita que a Bíblia, ela é a palavra de Deus? Você acredita que quando você abre, Deus está falando para você? Eu sei que existem muitas vozes querendo ensinar a Bíblia. E no programa de amanhã eu vou te dar sugestões de como você lê o texto. Esses dias eu fui estudar a Bíblia de forma pessoal com alguém interessado e a pessoa estava na internet, eu vim, pastor, isso e mais isso. Queridos, existem muitas vozes, mas nem todas as vozes estão falando o que realmente a palavra apresenta. Por isso eu quero te motivar a ler a Bíblia e não desacredite da palavra, porque alguns têm usado de forma equivocada. Você sabe que antes o inimigo tirou a Bíblia da mão das pessoas. Alguns preservaram. E hoje, a estratégia é outra. Todo mundo pode ter Bíblia. Pode ser digital. Mas hoje são as interpretações. Depende do que cada um pensa. E não é assim. Eu estou falando para você hoje que já teve uma experiência com a Bíblia transformou sua vida. Resgate essa experiência. Aquilo que a palavra fez, com o conhecimento que você teve, a sua vida foi transformada. Conte isso para os seus filhos, conte isso para os seus netos, o que a Bíblia tem feito por você, porque a maior prova da veracidade está também numa vida transformada. E se você está estudando, quero te motivar e pode acreditar, a gente não fica do mesmo jeito depois que a gente abre a palavra. Nós não ficamos da mesma forma, porque da mesma maneira que houve uma ação sobrenatural para o texto ser escrito, há uma ação sobrenatural quando eu vou lendo, quando eu vou estudando, há uma transformação. Acredite. Pai, obrigado pela Tua palavra preservada, tantos anos, tantas perseguições, tantos contextos diversos, e a palavra está aqui. E a palavra transforma. Nos ajude a compreendermos e ensinarmos corretamente. Eu clamo por isso, meu Deus. Se alguém está desacreditado, foi ensinado de forma equivocada, eu oro pelo poder do Espírito Santo para que ele pare e ele volte para a palavra e compreenda. Eu suplico isso, meu Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. Não esqueça, você pode pedir o seu estudo Deus que Fala através do WhatsApp da Esperança. Não esqueça, é o 12982000062. Estude a palavra ouvindo. A gente se vê amanhã aqui em mais uma Escola Bíblica.